Eu vejo essa viagem aqui secreta do Celso Amorim a Moscou, a mando do Lula, e recuo no tempo, não é? Mais de 50 anos. E vejo aqui como Kissinger, Henry Kissinger, a sua viagem secreta à China pavimentou o caminho para as novas relações sino, ou seja, chinesas, com os Estados Unidos. E no que essa viagem do então enviado secreto do presidente Nixon à China, no que ela resultou? Visita de Nixon à China há 50 anos abria país asiático e mudava o mundo. Agora, o que foi o Celso Amorim fazer em Moscou depois de passar por Paris? Aliás, eu até me pergunto como é que o Celso Amorim conseguiu sair de Paris para Moscou vindo de Brasília, não é? Se o espaço aéreo da Europa está todo fechado para quem viaja para a Rússia, devem ter obtido algum tipo de facilidade para que seu avião, deve ter sido um jatinho desses muito possante da FAB, que o levou a Moscou. Mas o objetivo é justamente esse, é o plano de paz de Lula que os eternos cultores do complexo de vira-lata insistem em desqualificar. Mas vejamos aqui esse material do G1, que é do Globo, que diz assim: assessor especial da presidência, ex-chanceler, se reuniu com assessores de Macron e Putin. No caso aqui, o Celso Amorim revela hoje, a notícia aqui é de uns 3 dias atrás, revela hoje que esteve 1 hora com o Putin, o presidente Putin, a quem apresentou formalmente as ideias do presidente brasileiro para conseguir ali um clube da paz, um clube de países que vá trabalhar pela paz e não pela guerra na Ucrânia, no caso, a intensificação da guerra na Ucrânia. Aqui diz ainda nesse material do G1 que plano era ouvir os dois lados, mas a ida a Kiev, ou seja, a Ucrânia, não foi possível. E agora a gente vê esse material mais recente, que é da CNN, dizendo que Amorim encontra Putin e diz que não há solução mágica para negociar a paz na Ucrânia. Chefe da assessoria especial do presidente Lula, o ex-chanceler brasileiro, esteve na quinta-feira, dia 29, com o líder russo em Moscou. Aqui está o Amorim, cidadão já com seus 80 anos, e aí muito disposto para fazer esse tipo de viagem longa e muito secreta a Moscou. Depois de uma viagem discreta e sem anúncio prévio para Moscou, onde esteve no Kremlin para discutir a guerra da Ucrânia, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou à CNN, material da CNN Brasil, que não estão totalmente fechadas as portas para uma negociação de paz com a Rússia, ou seja, da Ucrânia com a Rússia. Amorim, hoje chefe da assessoria especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve na quinta-feira com o líder russo. Na descrição de Amorim, os dois estiveram juntos, ou seja, o presidente Putin e o Amorim, na mesma mesa em que Putin tem recebido chefes de Estado, mantendo uma enigmática distância. Ficamos a uns 8 metros um do outro, brincou o conselheiro de Lula em conversa com a CNN nesta segunda-feira. Os dois conversaram por meio de um intérprete, o brasileiro em inglês e o anfitrião em russo.
Quando a viagem foi organizada com máxima discrição, não havia certeza e nem expectativa firme de um encontro com Putin, Amorim foi recebido pelo secretário do Conselho de Segurança Nikolai Patrushev e pelo principal assessor do Kremlin para assuntos internacionais, Yuri Ushakov. Também teve um almoço com o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que virá ao Brasil no dia 17. A gente sabe que o Lavrov está vindo aí, não é, para uma visita oficial ao Brasil no dia 17. E, claro, deve ter sido recebido ali pelo Lula e também pelo Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira. Celso Amorim, 10 anos chanceler do Brasil, não é? Foi 2 anos do Itamar Franco e mais 8 do Lula. Ele é um homem cauteloso e não é dado a grandes estouvamentos, sobretudo no que diz respeito ao seu trabalho paciente. Ele diz que no começo da reunião com Putin, os dois falaram um pouco sobre temas bilaterais. O fluxo comercial entre Brasil e Rússia, o fornecimento de fertilizantes, a possibilidade de uso das moedas locais para compensar exportações e importações, e depois entraram nas questões relativas à guerra. Dizer que as portas estão abertas para uma negociação de paz seria exagero, disse Celso Amorim. Mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade. Não há solução mágica para interromper o conflito, mas haverá um momento em que, de um lado ou de outro, surgirá uma percepção de que o custo da guerra, não só o custo político, mas humano e econômico, será maior que o custo das concessões necessárias para a paz. Amorim continuou: minha sensação é de que esse momento ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que se pensa. E aí a existência de um grupo de países neutros, nisso é necessário colocar aspas, pode ajudar, brincou o Celso Amorim. De Vladimir Putin, diretamente, o ex-chanceler brasileiro disse ter percebido claramente a visão de que os impasses que levaram à guerra e mantém o conflito foram causados pelas potências ocidentais. Mas havia o desejo de deixar alguma margem para que, em uma situação futura, haja um tipo de negociação, ponderou. Conversa de diplomata muito aí devagar, muito cautelosa, mas que realmente, qualquer que seja o resultado dessa conversa, já representa um marco para a diplomacia brasileira. É que furar esse cerco aí, não é, inclusive europeu, que está ali praticamente cercando a Rússia e ameaçando, inclusive, invadir o país, não é, com aquelas concentrações de forças da OTAN, é realmente um marco fundamental na diplomacia brasileira, qualquer que seja o resultado dessa viagem. E Amorim, apesar dessas cautelas todas, ele está otimista. Para Amorim, como diz aqui esse material da CNN, pode haver uma percepção dos dois lados de que é possível vencer a guerra. No entanto, ele vê algo mais amplo. Às vezes sentimos do lado ocidental um certo cansaço de algumas forças com a guerra. Lá na Rússia isso é menos perceptível. Em Moscou não há a sensação de um país em guerra, relatou. Em meio ao conflito na Ucrânia, pouquíssimos chanceleres ou assessores presidenciais têm sido diretamente recebidos por Putin. Um dos poucos casos foi o do chinês Wang Yi, principal diplomata de Pequim em fevereiro último. Amorim atribui a disposição do líder russo em recebê-lo ao papel do Brasil e, em especial, de Lula,
Lembrou que o presidente brasileiro falou recentemente com o ucraniano Volodymyr Zelensky e com o francês Emmanuel Macron por telefone, além de ter recebido o alemão Olaf Scholz em Brasília. Se queremos ter alguma atuação, precisamos falar com todos, concluiu Celso Amorim.